Sabe aquela ideia que a gente tem sobre energia? E se ela estiver completamente errada? A gente vai ver aqui que a vida, no fundo, não é sobre ter energia guardada. É sobre uma necessidade desesperada, constante de fazer energia, a cada segundo, sem parar. E tudo começa com uma pergunta bem estranha. Por que só 6 segundos sem oxigênio já são suficientes para causar um colapso total no sistema? É muito pouco tempo, né? A resposta para esse mistério, gente, mostra uma coisa impressionante. O nosso sistema de energia é incrivelmente frágil e, ao mesmo tempo, super frenético. Olha, não é que nem um carro que fica sem gasolina, sabe? Que vai perdendo a força aos poucos. Não, o desligamento é, pá, quase instantâneo. E isso já dá uma pista importante. Não é que um estoque acabou. É como se a fábrica inteira parasse de funcionar de uma vez só. Então, essa rapidez toda no colapso força a gente a repensar tudo o que a gente achava que sabia sobre energia no nosso corpo. Vamos dar uma olhada no jeito antigo de pensar, na visão mais clássica, que está prestes a ser virada de cabeça para baixo. Essa visão clássica é a tal da taxa metabólica basal, a TMB. É aquele número que mede a energia que a gente gasta só para ficar parado, em repouso. Dá uns 80 watts, tipo uma lâmpada acesa. É um número útil, claro, mas o problema é que ele é uma espécie de caixa preta. Ele diz pra gente quanto a gente gasta, mas esconde totalmente o como e, mais importante, quem está ralando para fazer todo esse trabalho. Pois é, e é exatamente aqui que a história muda. A TMB, por mais que ajude na nutrição e tal, acaba escondendo a verdadeira natureza da nossa existência, que é super dinâmica. Esse número não mostra a atividade frenética, incessante, que acontece para manter a gente vivo. Então, vamos para o ponto central da nossa conversa. A ideia é mudar o foco. Sair da ideia de posse e ir para a ideia de produção. A vida não é sobre o que a gente tem guardado no estoque. É sobre o que a gente está criando, sem parar, o tempo todo. E essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. O pulo do gato é o seguinte: a nossa sobrevivência depende do ato de criar nossa moeda de energia, o ATP. E isso acontece sem parar, a cada milissegundo. O colapso vem quando a gente para de fazer ATP, não porque o estoque acabou. Tá, mas então, quem é o herói microscópico por trás disso tudo? Que máquina é essa máquina física que fica o tempo todo criando energia pra gente? Bom, o nome dela é ATP sintase. E a melhor forma de imaginar isso é pensar numa turbina molecular que gira. É isso mesmo, um motor minúsculo em escala nanométrica dentro das nossas células que literalmente fica girando para manter tudo funcionando. E o processo é super mecânico, é fascinante. Basicamente, um fluxo de prótons, que vem do oxigênio que a gente respira, passa por ali e faz essa turbina girar. É essa rotação, esse movimento físico que recarrega as nossas baterias de ATP. É a transformação de energia potencial em trabalho de verdade. E a velocidade disso é absurda. Essa turbina gira umas 100 vezes por segundo. Tenta imaginar isso, 100 rotações a cada segundo, em trilhões dessas maquininhas espalhadas pelo corpo, tudo isso trabalhando sem parar só para manter as luzes acesas. Mas agora vem a parte talvez mais surpreendente de todas. Esse trabalho todo que sustenta a vida não é feito por todas as nossas células, não. Na verdade, é feito por uma minoria bem pequena e super especializada. Dá uma olhada nesse gráfico. A diferença é gritante. Só uma pequena elite, coisa de 5 a 10% das nossas células, que são as verdadeiras usinas de energia, é que fazem esse trabalho pesado. Todo o resto, mais de 90% das células do corpo, são só consumidoras. Elas dependem totalmente dessas usinas. E a consequência disso é impressionante. Uma única célula dessas, uma usina, tem uma potência mais de 100 vezes maior que uma célula consumidora. Gente, isso não é uma diferencinha, é um abismo. É especialização no nível máximo. E os números não mentem. A potência de uma célula-usina é de quase 25 picowatts. Mas aí, quando a gente tira a média de todas as células do corpo, esse número despenca para pouco mais de 1 picowatt. Fica bem claro, né? Uma minoria minúscula está carregando o piano nas costas. O ponto-chave, então, é esse. Essa dependência toda cria uma baita vulnerabilidade. Se essa pequena elite de células falha, o sistema inteiro desmorona. E é isso que nos leva de volta àquela pergunta do começo, o mistério dos 6 segundos. A falha acontece porque as usinas de energia mais importantes, principalmente as que estão no cérebro, simplesmente param de girar. Ok, agora vamos sair um pouco do microscópio e olhar para o quadro geral.
Vamos conectar esse processo minúsculo com o conceito gigante do que é a vida. Aqui a gente vê o conflito fundamental. De um lado, o universo, que tende naturalmente para a inércia, para o equilíbrio, para tudo ficar parado. Do outro lado, a vida. A vida é o oposto. É um processo ativo, é manter as coisas fora do equilíbrio, é trabalho constante. É um fluxo que luta ativamente contra essa tendência do universo. E aí, usando uma metáfora muito boa da fonte que a gente usou, dá para pensar na ATP sintase como o ponto de apoio, o fulcro mesmo, que equilibra todo o nosso sistema entre a vida e a não-vida. É a peça física que permite que a gente resista ativamente contra a inércia do universo. E para fechar, fica aqui uma reflexão final, bem provocadora. No fim das contas, a vida não é uma propriedade da matéria. É a persistência de um fluxo. A energia precisa estar sempre em movimento. E a ATP sintase é a máquina que garante que esse fluxo aconteça, a cada momento. Então talvez a pergunta não seja o que é a vida, mas sim o que mantém a vida em constante movimento.